Oi, gente, tudo bem? Eu já tenho uns dias já que eu tô me sentindo assim incomodado pra fazer esse vídeo. Mais um desabafo, né? Na verdade, é como se fosse. É isso mesmo. Tipo assim. Eu tô agora aqui na Europa, né? E eu comecei a pensar sobre o meu país, sabe? Porque o meu país não, tipo, não consegue prosperar como os outros, não consegue andar pra frente. E quando eu vejo que alguns outros países que têm muitos defeitos também, mas que eles têm como se fosse um patriotismo, mas um patriotismo de tipo assim, eu quero que meu país seja cada vez o melhor, sabe? Quero que meu país seja o melhor em todas as áreas, em infraestrutura, em empregos, em saúde, sabe? Qualidade de vida. Então é esse tipo de patriotismo que eles têm, de tipo assim, eu quero ver o meu país melhorar cada vez mais, sabe? E não um falso patriotismo que as pessoas têm adotado no Brasil ultimamente. Acho que um dos maiores erros que os nossos políticos carregam com eles é a hipocrisia e a, sei, a falsidade, sabe? Como que eu vou falar? A falta de empatia, a frieza, a maldade, é, sabe? Falta de honestidade. É, não sei, é como se fosse, sabe? Aquela frase de lobos em pele de cordeiros. São tipo isso, sabe? Não é nem questão de a pessoa ser estudada. É como se. Eu acho que o que falta neles é humanidade, sabe? Como se eles tivessem perdido já a humanidade deles. São pessoas que não têm noção da posição que eles estão, eles não têm consciência do peso que eles carregam por estar em cargos de, como que eu vou falar, de superioridade na sociedade, de tipo, eu sou um líder para alguém, entendeu? Por mais que essa pessoa fale besteira, tem muitos inimigos, tem muitas pessoas que a odeiam, alguma coisa assim, mas sempre tem alguém que vai admirar, sempre tem. Quando você vê uma pessoa muito, sabe, falando muita besteira, alguma coisa assim, ou com discurso de ódio, é, e ela consegue chegar no poder, é porque sempre tem alguém, sempre tem um grupo que vai apoiar aquela pessoa e vai se identificar. E aí essa pessoa chega lá no poder e ela começa a agir como se fosse o quintal da casa dela. Só que a gente, todo mundo que sabe, toda a população do Brasil tem que entender que os políticos são é, funcionários, eles são empregados, eles não são reis, eles não são deuses. Vocês entendem, gente? Tipo, a gente pode, a gente pode não, a gente deve analisar os perfis de todo mundo, de prefeito, de governador, deputado, senador, presidente da república, presidente de partido político, de tudo. Partido político eu não sei dizer muito bem, né, como que funciona. Mas esses cargos públicos a gente tem que olhar de perto porque você está ajudando eles a decidir o futuro do Brasil, a destruir ou construir alguma coisa, entendeu? E, e é isso que causa o. Como que fala? Isso que causa o atraso que o nosso país tem, sabe? Porque essas pessoas, elas decidem as leis, elas decidem os projetos, elas decidem os investimentos. Então,
são pessoas muito hipócritas, sabe? Que eles agem como se aquelas reuniões, eu não sei como que chama, com um monte de político lá reunido para debater alguma coisa, para votar alguma coisa. Parece uma grande sala de aula do ensino fundamental, com um monte de adolescente levando questões pessoais para a sala e atacando uns aos outros, sabe? Falando xingamentos, apontando erros dos outros para justificar os seus, ou para nem tocarem nos seus, sabe? Gente, que comportamento é esse? Que comportamento é esse de pessoas velhas, de pessoas adultas? Que comportamento desprezível é esse, meu Deus, pelo amor de Deus? Eles estão em cargos públicos, eles são pessoas velhas, pessoas adultas. Eles têm que se comportar como pessoas adultas, como funcionários. Eles têm que ter ética, porque eles são funcionários. Eles têm que ter ética, eles têm que ter respeito, eles têm que saber dialogar. Ninguém tá na época, sei lá, nem sei que época era aquela, de vários anos atrás, que tudo era brigando, não. Ninguém vive numa época de vikings, não, sabe? Só, as pessoas faltam se atacar, se esmurrando. É uma palhaçada aquilo lá, uma palhaçada. E, tipo assim, uma pessoa apresenta um projeto, aí outros políticos não gostam daquela pessoa, sabe? E aí não quer aprovar aquele projeto. Essa pessoa, ela pensa na população? Ela quer o bem pro Brasil? Ela não quer, gente, ela não quer. Ela quer que ela apresente um projeto e que todo mundo apoie o projeto que ela apresentou e que ela leve o crédito de eu criei isso, eu apresentei isso, sabe? Que coisa ridícula, que coisa ridícula. E aí quando as pessoas apresentam resistência sobre um projeto de lei, alguma coisa assim, ao invés de só discordar, não, eles começam a xingar, atacar, sabe? Uma coisa feia, baixa, uma coisa muito baixaria. Ao invés de conversar, dialogar como pessoas maduras, como pessoas adultas e dizer assim, eu acredito que ainda não é o momento de aprovar esse projeto por causa disso, motivos plausíveis, entende? Você tem que deixar claro por quê, mas com argumentos e fatos plausíveis, sabe? Você entende? Não sei. Tipo, você não pode simplesmente dizer que uma pessoa não sabe o que está fazendo, é horrível, sabe? Você tem que analisar muita coisa, analisar o orçamento, analisar tudo, sabe? O contexto que vai ser inserido aquela nova lei, aquele novo projeto. Gente, é isso que vai fazer o país andar, sabe? Então, eu acho que já passou da hora, na verdade, de arrancar essas pessoas do poder. Vocês têm que ver de todos os partidos. De todos os partidos tem pessoas que já estão há vários mandatos e ninguém sabe nem o nome, ninguém sabe nem quem é. Às vezes aparece alguém na televisão que eu conheço por causa de alguma polêmica. E aí eu fico me perguntando, quem é essa pessoa? Às vezes até do meu estado, do meu próprio estado. Olha, quem é essa pessoa? Como assim essa pessoa estava no poder? Como assim essa pessoa está no poder há mais de um mandato? Você entende? E... véi, cara, como assim? A pessoa não fez nada de grandioso, sabe? Ela tá numa posição, num cargo de poder, num cargo de liderança, e ela não se moveu para fazer nada de mudança na sociedade dela, nem no próprio estado, nem no próprio município. Você entende? É isso que eu tô querendo dizer, gente. É isso que eu tô querendo dizer. Essas pessoas não querem trabalhar. Essas pessoas não querem transformar o país. Essas pessoas não querem. Elas só pensam nelas. Você pode ir atrás de um político que você vai ver a família dele toda empregada, toda em cargos ou como laranja de alguma coisa, sabe? O norte é esquecido pra lá, sabe? Acontece as roubalheiras, acontece as corrupções, os políticos são afastados, depois retornam,
porque os juízes lá dá a causa lá, não sei como que é, não acontece nada com eles, entendeu? Corrupção pra lá, corrupção pra cá, uma cidade do tamanho de um ovo que tem gastos exorbitantes, sabe? Superfaturam tudo que vai fazer para as prefeituras, para os governos. E, meu Deus, que loucura é essa? E essas mesmas pessoas, depois, quando tem essas pessoas como prefeitos, vereadores, quando tem eleição para governadores e para deputados, ela incita a população, sabe, a criar ódio de um político que ele acha que é rival, e chamar o outro de corrupto, de ladrão, de não sei o que lá. Que hipocrisia do caramba, velho. Que hipocrisia. E os governadores e os deputados fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Quando tem eleição, incita a população até ódio. Gente, uma pessoa que incita a população a ter ódio mútuo entre si, não é alguém que devia estar em um cargo público, pelo amor de Deus. Vocês acham que com ódio vai se construir o quê? O quê? Pelo amor de Deus. E outra coisa, devia ter um sistema, uma entidade do governo independente, com uma auditoria severa nas contas públicas, auditoria extrema, sabe? Tipo, uma prefeitura, um governo quer fazer um gasto com alguma coisa, ou com escola, ou com saúde, essa auditoria tem que ficar responsável por negociação, por intermediação disso, sabe? Para ver se aquilo está sendo superfaturado, se para onde aquele dinheiro vai, o que está acontecendo, apurar se aquilo realmente foi feito, se aquele projeto foi entregue, entendeu? Se a merenda daquela escola realmente foi comprada e se aqueles itens que eles colocaram foi realmente comprado para a escola, entendeu? Se não está repetindo só cuscuz com ovo há mais de um mês, entendeu? Para as crianças. E eles colocaram lá que tinham comprado frango e carne e virou e aconteceu. Gente, tem que, pelo amor de Deus, como assim? Eu vi nos jornais escândalos de emendas parlamentares de mais de 100 milhões de reais que ninguém sabe ainda especificamente com que foi gasto. Gente, que loucura é essa? Como assim? Que liberam 100 milhões de reais assim à torta e à direita? Meu Deus do céu, que loucura é essa? Então, todo mundo tem que remover essas pessoas, tem que remover de todos os partidos, tem que remover dos cargos públicos. Tem que demitir eles são funcionários, gente. Eles são funcionários. Sabe o que eles fazem muito? Eles usam muito... Eles vão muito no coração, sabe, do país, que é os interiores, sabe? Os interiores é onde eles plantam as sementes deles. Eles são pessoas malignas, pessoas cruéis. Eles são pessoas desprezíveis, esses políticos. Os políticos, gente, tô falando dos políticos. Eles vão nos interiores, eles aproveitam, já vi várias vezes, aproveitam, não fazem nada, não fazem uma obra que faz diferença, que a população saiba quem ele é. Mas quando tem festa, quando tem pecuária, quando tem exposição agropecuária, eles estão lá porque eles sabem que a população daquele interior e arredores vão se reunir, todo mundo, e aí eles patrocinam alguma coisa, patrocinam uma vaca, patrocinam alguma coisa para falarem o nome dele nas noites de festa e tudo. E é assim que as pessoas conhecem eles. E eles se apresentam como pessoas simpáticas, normalmente às vezes pagam bebida para as pessoas e tudo. Eles dão essas migalhas para as pessoas, entendeu? E aí as pessoas não conhecem outro político, não conhecem outra pessoa, conhece aquele cara, gente boa, que apareceu lá, entendeu? Que trouxe a banda, não sei o que lá, para cantar lá na festa. E é assim que eles ficam conhecidos, e é assim que eles fingem ser amigo dos pobres, das pessoas humildes, das pessoas dos interiores. E é ali onde começa todo o movimento de eleitores deles, que vai se espalhar para outras cidades, e que vai espalhar para outras cidades e para outras cidades. Vocês entendem? Gente, são pessoas desprezíveis, pelo amor de Deus.
E eu acredito que, que deveria, deveria, eu acredito que só vai acontecer isso, só vai mudar, só vai começar a mudar o cenário político, o cenário econômico e no geral no país, quando acontecer uma revolução, sabe? Tipo, não de briga, não de luta, mas de uma manada de pessoas, como dizemos ser uma manada, não sei se pode referir a pessoas como isso, mas não sei. Mas vocês entenderam, é porque eu quero referir, tipo assim, uma um monte de pessoas, sabe, da sociedade tiver disposta a lutar pelo mesmo objetivo. Por exemplo, uma pessoa só querendo fazer a diferença, ela não vai fazer a diferença. Ela não vai fazer a diferença. Se ela começar a falar coisas que eu, por exemplo, estou falando agora, mas eu não tenho alcance, eu não sou famoso, então, né? Mas se uma pessoa começar a ter relevância no cenário político e no meio da sociedade e com as mídias no geral, na televisão, internet, rádio, se essa pessoa começar a falar esse tipo de coisa, a tentar abrir os olhos das pessoas para esse tipo de coisa, vão matar ela, é o que acontece. Se você sozinho começar essa revolução, começar a espalhar coisas na internet, coisas na televisão, que ameacem a tirar eles do cargo, que seja uma futura ameaça para os políticos atuais que estão no poder, eles vão mandar matar você. E não vai acontecer nada com eles, porque eles controlam as leis, eles controlam os juízes, eles controlam a polícia. Vocês entendem? Então, só vai dar certo isso se tiver uma revolução. Porque uma revolução não é uma pessoa, é um movimento. Então, não tem como eles matar todo mundo, sabe? Eles vão matar uma pessoa que pode estar liderando, mas vai surgir outro líder, e outro líder, e outro líder, e outro líder, e outro líder. Eu sei que muita gente não gosta do Lula, mas eu queria dizer que você tem que pensar, que você não tem que levar nada, tipo, algumas coisas você não tem que levar pro pessoal, sabe? Você, tipo assim, você não gosta do Lula, tá? Por que você não gosta do Lula? Por isso, por isso, por isso e por isso. Se você não gosta do Lula e você acha que pode ter alguém melhor, então seja você esse alguém melhor. Comece esse movimento. Ou se você acredita em uma pessoa, comece a ajudar essa pessoa com esse movimento, para crescer esse movimento. Mas eu te digo uma coisa. O bolsonarismo não é essa pessoa. Não é essa pessoa que vai ser melhor que o Lula. Você sabe por quê? Não é simplesmente você querer tirar o Lula do poder. Não é simplesmente você querer tirar o PT do poder. Entende? Não é simplesmente isso. Você vai simplesmente querer tirar eles de lá. Tá bom, você tirou. E nessa sede de tirar, você ficou cego e você colocou alguém no poder que espalha ódio na população, sabe? Que incita a população a odiar-se entre si, a ter briga, gente. Vocês viram o que o governo do Bolsonaro incitava? Ele tirou o Lula do poder. Mas ao invés dele tentar unir as pessoas, ao invés dele falar coisas que de respeito e agir como um líder de uma nação inteira, de mais de 200 milhões de pessoas, ele agia como um adolescente irracional e imaturo e mal educado, entende? E não é que ele não sabia de algumas coisas, falava sem saber. Ele não queria ser educado, ele não queria se educar, ele não queria se dar o respeito. Você entende, gente? É isso que eu tô querendo dizer. Não é simplesmente você querer tirar alguém do poder. Você tem que ser essa outra pessoa que vai querer fazer a diferença, ou você tem que saber quem vai fazer a diferença, e tem que ser uma pessoa que vai falar para todos, que vai governar para todos e por todos. Você, tipo, por exemplo, o Lula tem muitos defeitos, mas você não vê ele incitando as pessoas a fuzilar os oponentes, os adversários políticos, a fuzilar os eleitores que não votam nele.
Você não tá vendo ele incitando esse tipo de coisa. Você entende? E não é questão de você ser estudado, de você ter graduações, faculdades, porque ele não tem. Mas ele tem ética, entendeu? E você tem que ser uma pessoa que vai saber ter respeito pelas outras pessoas e se dar o respeito e ter uma postura de alguém que é um líder supremo de uma nação naquele momento, por aquele período. Você entende, gente? É isso que eu tô querendo dizer. Tem que ser uma pessoa... uma pessoa assim, entendeu? Uma pessoa diplomática que sabe dialogar com outros países, quando outros países também têm líderes que estejam com esse tipo de comportamento infantil, imaturo, egoísta, hipócrita e desprezível, como é o caso que, por exemplo, o Donald Trump, o comportamento que ele tem com as outras nações. Ele tem um pensamento e um sentimento de que os outros países são inferiores a eles. Gente, isso é ridículo. Se o país dele tem uma economia boa, se o país dele tem um exército preparado, um exército potente, ele tem que tentar cuidar das outras populações, dos outros países, tentar ajudar eles a crescerem, a serem prósperos também. Não querer usar isso para diminuir, para humilhar, sabe? Para humilhar as outras pessoas, entendeu? Então, as pessoas que vocês vão colocar como líderes municipais, regionais, estaduais, não sei, federais, tem que ser pessoas assim, tem que ser pessoas que saibam o que estão fazendo e que saibam a importância do lugar que eles ocupam e da presença que eles estão tendo perante a sociedade. Então, vocês têm que analisar isso, gente. Tem que analisar isso muito bem. Esse tipo de gente que só fica na internet atacando as outras pessoas que estão concorrendo a cargos também e que simplesmente não apresentam nenhuma fala madura, uma fala inteligente e que não apresentam uma fala de um projeto interessante, de um projeto que vocês acreditam que vai ser bom, porque a gente sabe quando uma pessoa apresenta um projeto que claramente é um projeto interessante e bom e inteligente, você sabe, você vê na hora. E vocês têm que construir também uma sociedade. Vocês têm que construir uma sociedade que saiba dialogar, sabe? Sem ofender. Que saiba dialogar sem atacar as pessoas. Que saibam conversar, que saibam ouvir. Ouvir, gente. Que saibam ouvir e que saibam reconhecer que está errado. Porque ninguém sabe de tudo, gente. Ninguém sabe de tudo. E como você começa a construir isso? Principalmente incentivando as crianças a ler. A leitura, gente, a leitura liberta. A leitura transforma você numa pessoa culta, no sentido de uma pessoa que sabe pensar antes de falar. Uma pessoa que não é tola. Uma pessoa que muda a sua visão, que tem uma visão de mundo mais ampla, que consegue se colocar no lugar do outro quando vai fazer uma crítica ou uma observação sobre uma situação, sobre a vida de outras pessoas, entende? Então, acredito eu que falta muito isso, sabe? E a gente também tem que buscar na internet ou em livros, sabe? Buscar entender a política, como funciona a política, entrar, gente, no diário oficial para ver os gastos dos políticos, ver o que eles estão gastando, gente. Fiscaliza as coisas, fiscaliza as contas públicas, entende? Então é isso, gente, que eu queria desabafar. Era mais um desabafo, sabe? Que eu queria fazer. Então, eu acredito que não vai ter mudança, porque eu acho que não vai ter mudança enquanto não tiver essa revolução. Porque uma pessoa sozinha, ela não vai fazer revolução. Ela pode ser o presidente da república, mas ela não vai fazer uma mudança sozinha. Porque vocês podem perceber, gente. Por exemplo, se um presidente da república quer fazer um projeto de lei, quer fazer uma grande mudança no país,
ela precisa, ela precisa que tenha a aprovação de deputados, senadores, sabe? E governadores também. Por quê? Porque se um governador não gostou daquela proposta, não quer, ou se alguns governadores não gostaram daquilo, eles vão incitar a mídia e a população a atacar o governo e, consequentemente, mudar de uma forma estratégica. Eles conseguem mudar o pensamento de algumas pessoas, sabe? Tem muita gente que não tem opinião formada, que segue um efeito manada, que segue, por exemplo, eu quero que as pessoas votem em mim, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm como se fosse o pensamento como se fala? Tem um pensamento muito fraco, sabe? Elas não têm meio que opinião própria. E aí, como elas são pessoas mais ignorantes, digamos assim, como que você vai fazer elas tomar decisões que você quer que elas tomem? Você vai falar a linguagem delas. Você vai falar coisas ignorantes, que é coisas que elas vão concordar, de uma forma que elas vão concordar. Você vai falar coisas brutas, palavras grossas, palavras com o mínimo de educação ou nenhuma educação possível. Você vai atacar, você vai usar linguajar que elas costumam usar. E é isso que essas pessoas grandes, de cargos grandes, usam para poder mudar, sabe? Mudar o pensamento da população. Eles usam esse tipo de coisa, sabe? Termos pejorativos, coisas que eles já sabem que estão entranhadas no coração das pessoas e que há anos a mídia, professores, educadores, sociólogos lutam para mudar, para educar. Essas pessoas vêm e reacendem isso, você entende? Por exemplo, há anos tentam acabar com o racismo, acabar com o preconceito contra pessoas com deficiência, contra pessoas LGBTs. E aí essas pessoas do alto escalão, como governadores, deputados, senadores ou candidatos a presidentes, como essas pessoas sabem que isso já está no coração das pessoas, lá guardadinho, lá no fundo, e elas sabem que é uma coisa forte nas pessoas, todo aquele trabalho de anos que as escolas, os sociólogos, a mídia vem fazendo para tentar acabar com todos aqueles preconceitos, essas pessoas, esses políticos, eles fazem o contrário. Eles usam isso para dominar as pessoas, para dominar a parte da população, sabe? Usar termos pejorativos, termos racistas, sabe? Contra pessoas pretas, contra pessoas LGBTs, contra pessoas deficientes. Eles fazem piadas pesadas contra esses grupos de pessoas, porque eles sabem que outras pessoas vão se identificar. E vendo uma pessoa no poder, na alta sociedade, falando isso, expondo isso, eles falam assim, se ele tá falando, então eu tenho meio que um aval para falar e para agir dessa forma também. Vocês entendem? E isso vai sendo normalizado novamente, entendeu? E o mal disso tudo é que essas pessoas que vão reacendendo esses tipos de pautas, de preconceitos e de estigmas, eles vão repassando e normalizando isso para os seus filhos também, entende? Então, quando uma criança aprende na escola que ser racista é errado, sabe? Que apelidar pessoas pretas de macaco ou de cabelo de bombril é errado, os seus pais vão falar que isso é frescura, que isso não tem nada demais, porque um político foi na televisão, nas suas redes sociais e espalhou esse tipo de coisa. Vocês entendem? Então, gente, é um efeito manada. E essas crianças, elas vão passar isso para os seus amiguinhos na escola, na casa dos amiguinhos, na casa dos pais deles, entendeu? E isso vai emburrecendo mais ainda a população e transformando a população em pessoas em selvagens, sem educação, sem ética, sem escrúpulos e numa sociedade desonesta, numa sociedade que age de mau caratismo com os próprios iguais
É por isso que você vê muitos brasileiros que passam a perna em outros brasileiros, que se aproveitam de outros brasileiros, em pequena ou em grande escala, sabe? Pode ser alguém, um vizinho seu, que quer passar a perna em você em algum negócio, ou te vender alguma coisa quebrada, estragada. Ou pode ser também um grande empresário. Gente, em pequena ou em grande escala, isso acontece. Eu tô aqui na Europa e isso acontece aqui demais da conta. E eles não aprenderam isso aqui. Eles não aprenderam isso. Eu tenho certeza que eles trouxeram esses mau caratismo deles de lá do Brasil. Vocês entendem? Então, isso é muito, 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 muito grave. Sabe, gente? Vocês não vão construir uma sociedade melhor, um país melhor, um mundo melhor, se vocês não se autoeducarem e não passarem isso adiante. Se vocês não tirarem essas pessoas do poder. Porque essas pessoas estão acabando com o país. Não é uma pessoa. São essas pessoas. Vocês entendem? E não é porque uma pessoa se diz boa, que ela é boa. Gente, pelo amor de Deus. A própria, eu não sou evangélico, eu não tenho religião, mas a própria Bíblia fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pelo amor de Deus, não é porque uma pessoa falou que é da igreja ou batizou que ela deixou de ser ruim, gente, pelo amor de Deus. Eu já conheci pessoas boas na macumba, na umbanda, sei lá, e já conheci pessoas horríveis na igreja. Eu já conheci pessoas que acabaram com o meu psicológico e estava na igreja. Pelo amor de Deus, pessoas boas e pessoas ruins estão em todo lugar e pode ser qualquer um, gente. E outra coisa, as palavras, essas pessoas que estão no poder, esses políticos, essas pessoas, elas sussurram com palavras e elas gritam com as atitudes. Prestem atenção nas atitudes. Prestem atenção nas atitudes. Uma pessoa que se diz cristã, ela não é... Gente, uma pessoa que se diz cristã, ela tem que ser uma pessoa diferente do mundo. Ela tem que ser uma pessoa diferente para melhor. Ela tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa doce, uma pessoa agradável. Ela não tem que... Gente, pelo amor de Deus... fica com discurso, aí essas pessoas ficam com um discurso de quando são questionadas sobre a religião deles, alguma coisa assim, por causa dos discursos de ódio que eles espalham, eles falam, mas Deus também é Deus da espada, não sei o que lá, não sei o que, mas quem são vocês? Quem são vocês? Para atacar as outras pessoas e de forma louca desse jeito, de querer achar que justiça é vocês agir em nome de Deus. Se Deus quiser, Ele destrói todo mundo agora, gente. Para quem acredita em Deus, né? Para quem acredita em Deus, sabe que se Deus quiser, Ele destrói todo mundo agora. Gente, Deus deu o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. Sabe para que Ele deu o livre-arbítrio? Porque as pessoas más, elas se destroem com o tempo, sabe? Então, prestem atenção, gente, nas atitudes de algumas pessoas que saem por aí incitando ódio, usando linguajar impróprio. Vocês acham que esse tipo de gente andaria com Jesus? Vocês acham que Jesus andaria com esse tipo de gente? Pessoas que atacam outras pessoas porque são diferentes dela. Vocês acham que Jesus andaria com essas pessoas? Pelo amor de Deus, gente. O que essas pessoas têm que fazer, e se vocês, que é cristão, têm que fazer, é assim, de ficar de braços abertos. É isso que Jesus fazia, sabe? Deixar as igrejas de vocês de portas abertas. Se as pessoas quiserem, elas vão até vocês. Mostrem que vocês estão abertos e prontos para recebê-las. Não queiram passar um grande laço nas pessoas e amarrá-las e obrigá-las enfiar de goela abaixo, porque vocês vão causar um grande perigo para vocês mesmos, gente, pelo amor de Deus. Toda vez que tentaram impor alguma coisa de forma unilateral, não sei como se fala, unânime, deu ruim, deu muito ruim, gente, deu muito ruim. Prestem atenção, gente, olhem as histórias, deu muito ruim para todo mundo. Primeiro, por exemplo, a ditadura, sei lá, a ditadura militar, ou o
O próprio Hitler lá na Alemanha, né? Aquele cara lá, que eu nem sei se eu podia falar essa palavra aqui. Ele fez o que fez, as pessoas que ele e o grupo dele oprimiram, mataram, sofreram muito. E depois, quando essas pessoas revidaram, quando o mundo revidou, eles também sofreram, eles também foram massacrados e destruídos. Vocês entendem? E então isso fica ruim para todos, fica ruim para todos os grupos quando tentam impor uma única coisa. Tem que haver respeito, tem que haver e tem que ter entendimento. Vocês têm que entender que tem espaço para todo mundo e que tem que ter esses espaços para todo mundo, porque nós não somos robôs para seguir uma linha, para fazer todo mundo a mesma coisa, agir da mesma forma. Não existe um país cristão, pelo amor de Deus, gente. Existem muitas religiões, existem muitos pensamentos. Gente, vocês não conseguem, vocês cristãos, vocês crentes, não conseguem ser unidos nem entre si. Como vocês querem transformar um país inteiro em país cristão? Vocês vão causar uma grande revolta, uma grande revolução. Gente, vai ser ruim para vocês mesmos. O mundo dá a volta, o mundo, gente, nossa vida é uma grande roda gigante, sabe? O mundo dá muitas voltas. Você já imaginou se vocês evangélicos estão no poder e resolvem transformar o país num país totalmente evangélico? Vocês acham que vai acontecer o quê? Depois acontece uma revolução e aí vira o contrário. Uma pessoa da Umbanda ou uma pessoa que é ateu chega no poder e essa pessoa, tão indignada com o que vocês fizeram no país e com a opressão que vocês causaram no país, resolve revidar. Vocês acham que vai acontecer o que com vocês? E aí vocês não adianta vocês querer dizer que vocês são vítimas depois. Porque todo mundo é julgado pela história, gente. Vocês entendem? Então, vocês têm que entender que o Brasil é um país laico, não tem que impor nada, gente. Tem que haver respeito e tem que haver governança para todo mundo, para todos os grupos, para todas as minorias. Mas não tem que impor nada, gente. Não tem que julgar o país e a política através de religião. Porque se for assim, vai ter que ter espaço para todas as religiões. Vocês vão aceitar isso? Vocês vão querer isso? Vocês não vão querer. Eu tenho certeza que vocês não vão querer isso. Entendeu? Então, vocês não conseguem ser unidos nem entre si, pelo amor de Deus. Existem muitas igrejas, muitas religiões. Se uma igreja, se vocês conseguem, alguém evangélico consegue chegar no poder, depois vocês vão querer implantar a ideologia de quem? Porque cada igreja evangélica tem uma forma de interpretar a Bíblia, que eu não sei que tantas Bíblias são essas, diferentes. Depois vai ter briga e discordância porque vai impor, sei lá, o que a igreja Assembleia acredita. Mas e as outras igrejas? E a igreja Batista? E a igreja Adventista? E a igreja dos Mormons? E a igreja Católica? Vocês acham que eles vão aceitar isso? Eles não vão aceitar. E se a igreja Católica impor tudo baseado no que eles acreditam? Vocês acham, católicos, que os membros da igreja Assembleia vão aceitar? Eles não vão aceitar. Então, tem que ser uma governança de uma forma laica, porque somos um país, um estado laico. Tem que governar para todos. Tem espaço para todos. Tem que respeitar todos. Você tem que respeitar os outros grupos para o seu grupo ser respeitado. Se vocês oprimir, atacar ou querer dizer que agir como se os outros grupos diferentes do de vocês fosse do demônio ou do mal, alguma coisa assim, isso pode voltar contra vocês futuramente. Vocês são testemunhas de que isso já aconteceu diversas vezes na história, em vários países, em várias épocas diferentes. Então, pelo amor de Deus, gente, parem com essa ideia. Parem de enfiar essas coisas de religião no meio da política, querer enfiar isso no negócio de mudar o Brasil, de transformar o Brasil num país cristão. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Se Deus quisesse que todo mundo... Na verdade, ele pode até querer.
Mas se Deus não quisesse... Não, como é que é? Se Deus quisesse que todo mundo fizesse... seguisse uma linha reta, sem escolha, Ele mesmo já teria feito isso. Ele não precisaria que vocês obrigassem ninguém, que vocês enfiassem isso de goela abaixo a ninguém. Entendeu? Então, deixa as pessoas serem quem elas são, quem elas querem ser. Entendeu? Deixa as pessoas acreditarem nas coisas que elas querem acreditar. Porque, não é porque uma pessoa não se sentiu bem, não se identificou com a igreja Assembleia, que ela é do demônio. Vocês entendem? Vocês conseguem entender isso? Para ser uma pessoa boa, para você ser uma pessoa boa, você não tem que estar dentro de uma igreja, você não tem que ser de uma religião. Você tem que querer ser um ser humano decente, um ser humano melhor cada dia. Um ser humano com ética, um ser humano com humanidade, sabe? Que se coloca no lugar das pessoas, que tem empatia. Um ser humano sábio, que tem sabedoria. Vocês entendem? Não, uma pessoa boa não é uma pessoa que fala eu sou de Deus, eu sou da igreja. Não é porque esses políticos falam que eu sou de Deus, eu sou da igreja, eu sou evangélico e eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o país. Não é porque eles falam isso que eles são pessoas boas, gente. Acorda pra vida, pelo amor de Deus. Vocês são burros, vocês são o quê? Vocês são tontos. Vocês estão se deixando enganar por esse tipo de gente. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E essas pessoas que estão no poder e usam o nome de Deus para ganhar votos, para mexer na cabeça de vocês, são pessoas burras, são pessoas ignorantes, sabe? Porque é igual eu falei, elas estão incitando vocês, elas estão usando vocês para eleger ela e colocar ela no poder. E aí depois, se ela implantar qualquer política, qualquer coisa que ultrapasse os direitos e os limites dos outros grupos, isso pode dar ruim para vocês mesmo no futuro, gente. É isso que eu tô tentando dizer, é isso que eu tô tentando explicar para vocês, gente. Essas pessoas estão usando vocês com o nome de Deus, com o nome de religião. Acorda pra vida, gente. Acorda pra vida. Pelo amor de Deus. Não existe isso, gente. Vocês têm que, se vocês querem rezar, se vocês querem orar por alguma coisa, ora para Deus colocar pessoas no poder, pessoas sábias, pessoas maduras, pessoas com ética, porque assim essas pessoas não vão tirar os direitos que vocês têm. Os direitos que vocês têm hoje não significa que vocês vão ter amanhã. Vocês entendem? Tudo é muito incerto, tudo muda o tempo todo, sabe? Então a gente tem a forma de manter estável o que já está estável, que são as leis que garantem as liberdades que a gente tem hoje no nosso país. A forma de garantir que isso se mantenha estável e que melhore ainda mais é agindo de uma forma laica, de uma forma respeitosa, de uma forma ética, sabendo que você quer ser respeitado, mas que você tem que respeitar o espaço do outro. Você não é obrigado a gostar de nada, a concordar com nada, mas se você quer ter o mínimo de respeito para você, para o seu grupo, para a sua família, você tem e você é obrigado a respeitar também, gente, também. Pelo amor de Deus, entendam isso de uma vez por todas. Vocês não são crianças. A maioria da população está agindo como se fosse adolescentes, como se fosse crianças. E parem de seguir o efeito manada. Quando uma pessoa atacar um político, vocês vão pesquisar sobre aquele político que eles estão atacando e vão pesquisar sobre o político que eles estão defendendo. E veja se você realmente se identifica, se você realmente age daquela forma também, se você quer agir daquela forma que ele está agindo também, e se aquilo não vai te prejudicar e prejudicar o seu grupo no futuro. Você entende, gente? É muito fácil você simplesmente atacar os outros, entendeu? É muito fácil, mas, gente, quem somos nós para julgar? Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito não, gente.
eu não estou dizendo que vocês têm que colocar pessoas perfeitas nos cargos de poder. Não existe pessoas perfeitas, mas pessoas que estão comprometidas com a mudança real no país. Quando alguém apresenta um projeto de lei, não importa se essa pessoa é do seu partido ou não, não importa se essa pessoa é o seu adversário ou não, você tem que parar e analisar, será que isso vai ser bom para o país? O país, que eu quero dizer, gente, quando essa pessoa, ela não pensa no país, ela não pensa em vocês. Essas pessoas que agem de forma imatura e grosseira, elas não pensam em vocês, gente. Porque se elas pensassem em vocês, antes dela pensar, nossa, o Pedrinho é meu adversário. Eu não gosto do Pedrinho. Eu não gosto do partido dele. Eu não gosto do PT. Antes dela pensar isso, ela ia pensar, será que isso é bom para as pessoas? Será que isso é bom para os meus eleitores? Será que isso vai ser bom para a população? Vocês entendem isso? E quando um projeto de lei como que fala? É votado, é aceito pelos representantes, pelos deputados, pelos senadores, quando isso é aceito e dá andamento e tudo, e é uma coisa boa para a sociedade, para a população, isso tem que ser mencionado, isso tem que ser falado de uma forma conjunta, porque eles são nossos funcionários e eles estão lá para trabalhar em equipe, em grupo, de forma madura e inteligente. Isso não pode ser usado como troféu único para poder fazer lavagem cerebral nas pessoas. Tipo assim, eu apresentei um projeto de lei para fazer uma mudança no país e esse projeto de lei foi votado, foi aceito por alguns deputados, por alguns senadores, pela maioria. E aí depois eu vou lá e começo a fazer propaganda pelo país inteiro, como se eu tivesse apresentado e como se eu tivesse aprovado aquele projeto sozinho. Não, gente. Vocês vão incitar ódio dentro sabe, das próprias instituições de vocês, entre os próprios governadores, entre os próprios senadores, entre os próprios deputados. O que custa vocês ter humildade de falar assim, gente, esse projeto de lei foi aprovado porque fulano de tal do meu partido, fulano de tal do partido oposto votou, outro fulano de tal do partido tal também aprovou, votou, entendeu? Vocês vão incentivar essas pessoas a continuar votando, porque você vai ver, as pessoas vão falar assim, nossa, ele não é do meu partido, mas ele me mencionou lá no projeto, ele meio que fez uma propaganda gratuita de mim também lá para a população e tal. Então, você vai, tipo assim, mudando, sabe, o pensamento da pessoa, daquele político, mudando o coração dela e vendo que elas não estão ali para se atacar entre si, mas para andar junto, para governarem juntos. Entende, gente? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Por exemplo, o norte do país é muito largado, assim, muito abandonado, sabe? As leis não funcionam muito bem para os políticos que roubam, que faz e acontece. As facções dominam tudo. As infraestruturas são péssimas. Então, eu acho que a gente podia aprender com outros países que já deram certo também. A gente podia envolver também os estudantes. Tem muito estudante inteligente, muita gente jovem que é muito madura, que é muito inteligente, estudantes de universidades também. Falar, gente, desenvolver recompensas também, tipo, quem desenvolver, sei lá, uma forma barata e mais eficiente de construir estradas, sei lá, o grupo que conseguir desenvolver isso vai ganhar um prêmio, sei lá, entendeu? Vai ganhar a bolsa de estudo em tal lugar, sabe? No exterior. Desenvolver esse tipo de coisa, só para incentivar a própria população a se envolver, sabe, nas políticas. E sentir que todo mundo tá fazendo a diferença, sabe? Porque, tipo, a gente precisa de estradas boas, estradas melhores no norte, no nordeste, porque a gente precisa também de empresas localizadas também em lugares estratégicos. Eu acho que a gente poderia dividir o país por setores,
por exemplo, no norte ou no nordeste, colocar empresas desse segmento, sabe? No centro-oeste, no leste, sei lá, colocar empresas desse segmento, no sul, colocar empresas desse segmento, porque o país ia ser um país próspero, as pessoas não iam precisar sair do norte, do nordeste, e ir para o centro-oeste e ir para o sul para conseguir emprego, porque nos seus estados não tem empregos e os empregos que tem são nas prefeituras e só a família dos prefeitos, dos vereadores que trabalham lá. Então, eu acho que a gente poderia ser mais próximo nesse sentido. Só que como uma empresa vai montar uma fábrica no norte e no nordeste, se as estradas não prestam, se não tem infraestrutura para eles levar as mercadorias para o resto do país de forma rápida, de forma segura, entendeu? Então, tem que... Gente, o Brasil é um país tão rico, tão... sabe? Arrecada tanto imposto e é muito mal administrado, muito mal gasto, sabe? É feito contrato com empresas que às vezes são até de parentes dos governadores, parentes dos deputados, e aí eles superfaturam os contratos e fazem uma péssima administração. Os hospitais são muito mal administrados, é muito mal distribuída as rendas da saúde, da educação. Tinha que ter uma equipe muito minuciosa de auditoria dessas contas, de o que está sendo gasto, de o que pode ser mudado, o que pode realmente ser mudado de forma mais eficiente, sabe? O que pode ser sustentável, se os hospitais podem mudar, parar de gastar tanto com energia e usar energia solar, energia eólica, sabe? Se ao invés de pagar contas altíssimas de água, se pode ter próprios, não sei, poços artesianos, se pode, sabe, procurar maneiras de transformar as coisas em sustentáveis e economizar aquele dinheiro e botar aquele dinheiro em outra área para melhorar o país em outro lugar, em outra área, sabe? Então era para ter linhas de trem, linhas de metrô pelo país, ferrovias e tudo, para levar as mercadorias, porque assim poderia ter empresas grandes em qualquer lugar do país, porque ia ser mais fácil e mais barato para as empresas transportar suas mercadorias para qualquer lugar. Vocês entendem? A gente consegue ser quase um país autossustentável. Então, é muito doido isso, sabe? É muito doido. É umas coisas que se todo mundo que está no poder quisesse realmente transformar o Brasil, um país, num lugar melhor, eles transformariam. Se eles pensassem nas pessoas, se eles tivessem humanidade, eles transformariam. E os brasileiros não iam precisar sair dos seus estados para ir para outros estados, eles não iam precisar sair do seu país para ir para outro país, para poder conseguir um dinheiro de ter a casa própria depois no Brasil, de ter o carro próprio, sabe? Então, acredito que é isso, foi só um desabafo que eu queria fazer. Eu sei que esse vídeo ficou extremamente grande, e é isso, mas é um desabafo. Se pelo menos uma pessoa ver esse vídeo, eu peço que compartilhe com outras pessoas. É isso, gente. Eu não sei se esse vídeo vai ter algum alcance, eu não sei se alguém vai ver. Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, mas eu tava com muita vontade de fazer esse desabafo e de falar isso. Então, se pelo menos uma pessoa ver e puder compartilhar, e ficou um vídeo muito grande. Eu não sei se alguém vai ver isso até o final. Mas é isso, gente, que eu queria dizer. Espero que não tenha ficado muito barulho. E é isso. Fiquem com Deus. Um abraço pra vocês, viu?